I am ready. And so are the mosquitoes. They're always ready. Your video is on, huh? Yes. Beleza, vamos falar sobre a melhor postura de meditação. Mas antes vamos falar sobre o pior jeito de meditar. O pior jeito de querer meditar é falar assim, vou fechar os olhos, vou sentar, fechar os olhos e não vou pensar em nada. Ixi, coitado. Por quê? Porque você está se propondo a não fazer alguma coisa. A mente precisa de uma ação positiva, algo para ela se concentrar, algo que ela vai fazer. Então, o melhor jeito de começar a meditar é escolher algo para você se concentrar. No nosso caso, o som, mas tem também respiração ou nos asanas, as posturas. Você está se concentrando no corpo, nas sensações do corpo, né? Em ativar ou relaxar determinadas partes do corpo, ou em visualizações, enfim, muitas possibilidades. Então, ao invés de sentar, fechar os olhos e não querer pensar em nada, a gente vai sentar, fechar os olhos e se concentrar no som. É só isso. Legal. E aí, para a gente sentar, como que a gente pode sentar de forma confortável? De novo, o Patanjali, esse yogi antigo lá dos textos clássicos, ele traz que asana, que significa postura. Asana é uma postura estável e confortável. Então precisa ter estabilidade na postura. Não dá para você, se você ficar se mexendo, não é legal. A estabilidade do corpo favorece e ajuda a estabilidade da mente. Então é uma postura estável e confortável. Não dá também para você querer ficar estável e estar totalmente desconfortável, sentindo dor pra caramba, porque isso vai ser uma distração para sua mente, vai te tirar do objetivo da prática, do que você está se propondo a se concentrar. Então, para a gente sentar confortável, vou falar especialmente no chão, depois dou algumas dicas para cadeira também. As duas coisas são possíveis. O mais importante, o pulo do gato, o mais importante é a coluna alongada. Então, esse é o principal da postura de meditação. E aí, imagina que você vai construir uma casa. Para construir a casa é muito importante a fundação. Se a fundação não estiver boa, a casa não vai para frente. E a fundação da postura, agora sim o pulo do gato, é a altura do quadril. Então, por exemplo, eu estou sentado numa mantinha aqui, ó. Qual que é o lance? Se eu sento e o meu joelho fica acima do quadril, eu vou fazer força na lombar e na coluna e vou ficar desconfortável. Então, eu preciso elevar o meu quadril com uma manta, com uma almofada. É bom que não seja algo nem muito duro e nem muito mole. Dobrar lençol assim é muito bom. Manta, sabe? Tipo coxa. Então, eu vou elevar o quadril até que os meus joelhos eles fiquem mais ou menos na linha do quadril. Se ele estiver para cima assim, eu preciso de mais elevação no quadril. Põe 1, 2, 3, 4, 5, 10 mantas. Ou pego uma cadeira. Então eu coloco bastante elevação. Agora, se eu colocar muita elevação e meu joelho ficar para baixo, pendurado, vai ser desconfortável também, porque ele vai estar pendurado e vai ter uma musculatura aqui sendo demandada, sendo tensionada. Mesmo que sutil, com o tempo vai te causar incômodo. Então é isso, é trazer elevação para o quadril até que os joelhos estejam na mesma linha do quadril. Beleza. Uma vez que você fez isso, seria legal você fazer junto, dar um pause, buscar as almofadinhas para experimentar e para ter a sensação no corpo, né? Para que não seja uma coisa, claro, entender com a mente ajuda, mas você precisa experimentar no seu corpo. E aí, para você saber se você está confortável ou não. E aí, com o tempo, com a prática, isso vai ficando cada vez mais claro. Então aqui, ó, mais importante é esse giro do quadril. Eu giro o quadril e encaixo o quadril nas coxas. Faço uma forcinha com o quadril para frente para criar esse encaixe aqui embaixo. E a partir desse encaixe, please, you can pass. No problem. Yeah, that also. Then it's not on your... Okay. E aí, sorry to be in the middle of the way. It's just because it's a beautiful place, you know. Oh, okay. E aí, então encaixe do quadril, beleza, encaixou o quadril,
Isso vai criar estabilidade aqui embaixo. Então, para eu alongar a coluna, ó, não é abrir o peito, é encaixar o quadril. Tchá, simples assim. Lombar para o alto, não fique empurrando a lombar para frente. Então, encaixou o quadril, lombar para o alto, centro do peito um pouquinho para frente e ombros um pouquinho para trás e para baixo. E aí, na hora de expandir o tórax e levar os ombros para trás, a gente tende a empurrar a lombar para frente. Não deixe isso acontecer. Então, quadril encaixado, lombar para o alto, tórax, ombro, cabeça na linha da coluna. E aí você fecha os olhos e sente o peso da cabeça e o peso dos ombros sobre os isquios, ou seja, sobre os ossos do bumbum. Então aqui você está só se equilibrando na postura. Você já criou um encaixe, um alinhamento natural do corpo, aproveitando a própria inteligência do corpo, e aqui você só se equilibra. Então você permanece na postura com mais estabilidade e menos esforço, ou seja, com mais conforto. Outra coisa importante é o seguinte: quando você for se sentar, seja na cadeira, seja na manta, seja na cadeira, você não vai sentar lá no meio. Essa aqui minha tá bem curtinha, né? Mas você vai sentar, ó, com os isquios, com a beirada do bumbum. Nem muito beirada demais e nem lá no meio, sacou? Tipo, se eu tivesse com a manta mais assim, ó, aberta, eu não ia sentar aqui no meio. Eu ia sentar mais aqui, ó, tá? Para você sentir que essa almofada está te ajudando também nessa postura. Eu não vou deixar assim porque assim está muito baixo para mim. Eu prefiro um pouquinho mais de volume, me dá mais conforto. Então, essa é a melhor posição de meditação do mundo, aquela que você fica estável e confortável com a coluna alongada. E para fazer isso, observa o quadril e todos os outros ajustes. Beleza? Vamos fazer uma vez, ó. Encaixa o quadril, lombar para o alto, peito aberto, ombros para trás, mãos relaxadas nas pernas, cabeça na linha da coluna, olhos fechados, relaxa o rosto, relaxa o abdômen, inspira, expirando, abre os olhos e relaxa. Namastê.